Seria mais ou menos por aí que o governo brasileiro... A intervenção social, não adianta fazer intervenção militar sem intervenção social. O dia que sair a intervenção militar, o PCC vai estar lá dentro, o Comando Vermelho vai querer voltar, vai começar outra guerra. Quer dizer, a situação vai continuar sendo totalmente insustentável como está hoje, né? E aí, só um tópicozinho nessa questão, as milícias, a polícia hoje, do estado do Rio de Janeiro principalmente, eu acho que ela está passando uma situação até inédita, né? Digamos assim. A questão dos comandos, a questão da milícia e a polícia no meio desse fogo cruzado. A polícia no meio desse fogo cruzado e junto desse fogo cruzado. Junto. Uma das coisas que ajudou muito a proliferar as milícias foi a participação de policiais. A vista grossa feita por alguns policiais. Para esclarecer a população é o seguinte: a polícia militar é uma corporação gigantesca. Tá? Não vou defender nem acusar policial de nada, nem uma corporação dessas. Mas uma coisa, eu gosto de ser muito justo. E, por um lado, eu sei que tem policiais que cometem barbárie, por outro, eu sei que tem policiais extremamente honestos, sérios, humanos, tá lá dentro, que se revoltam com barbárie feita por colegas, mas que temem até denunciar por eles não serem vítimas de fogo amigo. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro é o órgão público no país que mais pune. No estado do Rio de Janeiro? Não, no Brasil. No Brasil? É a Polícia Militar do Rio de Janeiro, é que mais pune servidor. Prende, expulsa, investiga. Agora, nós deixamos chegar um caos à criminalidade no nosso país. Essa é a minha visão também. E nós temos policiais mal pagos, mal equipados, vivendo numa profissão de extrema tensão. Hoje, o que acontece com o policial? O cara entra para a polícia militar. Me diga com sinceridade, com soldo de um policial militar no Rio de Janeiro, ele pode morar em outro lugar que não seja próximo de uma favela? Não, Ele sem não condições. pode. Tá? Ele já começa a ficar exposto por aí. Ele já começa, muitas vezes, a ter que fazer vista grossa o que acontece em volta dele por causa disso. É um mau salário que vive um policial? Não, não é. Porque tem policial que mora nas condições que é bom. Policial. Agora, tem policial que acaba revoltado contra a própria polícia e tem policial que tem má índole. Esse cara que tem má índole, ele tem um contato muito direto com o crime. E com um crime que movimenta muito. A questão é muito complexa na realidade. realidade. Então nós temos, por um lado, eu acho que uma polícia despreparada para ser diferente do que é no nível de violência, de abordagens, tudo. Tá? Mas também não sei se dá para ela ser diferente hoje. Tá? Numa violência social que nós temos, que quando ele bota o pé dentro da favela, vem uma rajada de AR-15 em cima dele. Entendeu? É uma loucura, né? É um troço complicado. O nível de tensão emocional que esse policial vive é muito grande. Nós temos uma polícia mal equipada, tá? Com colete, com validade vencida, colete comprado, sabe lá Deus aonde, que não está aguentando tiro 32, encarando os caras com arma de guerra. Imagine, com arma de guerra, né? Uma Nós R-15 da vida, né? Nós temos policiais oriundos das camadas mais baixas da sociedade, muitas vezes, oriundos de dentro dessas comunidades, que quando chegam a ser policiais não conseguem sair de dentro dessas comunidades e ficam com a família à mercê dessa bandidagem. Nós temos também policial mau caráter, como nós temos mau caráter de qualquer servidor público. Aquele que diz, não, eu vou ficar rico na polícia. Qualquer profissão, né? Como qualquer profissão. Entendeu? Então você tem uma gama de facetas diferentes que facilita a proliferação desse crime. Tá?
E agora, por exemplo, as milícias se criaram muito, você vê toda hora que estoura a milícia tem policial envolvido. Seja civil, seja militar, ou seja alguém de força armada. Entendeu? É a carteirada, é o conchavo com amigo, aí o policial que é honesto fica com medo de denunciar, fala, pô, esse cara aí só me deu com bandido, vou tomar um tiro, vai saber onde eu moro. Não vai querer correr esse risco, né? Entendeu? E aonde o Estado falta, sobra oportunidade para o crime. A milícia também é um crime. Né? Sobra porque a milícia mata. A milícia não explora só o gás, a água, o gato net, que já é crime por si só, a forma que eles fazem. Mas eles também matam, também são grupos de extermínio. Se rebele contra a milícia, você vai ver o que acontece. Complicadíssimo, né? Bem complicado. Então, remodelar isto, você tem que começar com o Estado presente. A milícia não vai conseguir entrar onde o Estado está presente o tempo todo. O policial militar, ele tem que ter uma rotatividade, ele não pode ficar o tempo todo na rua, ele não pode ficar o tempo todo na mesma área, ele tem que ter um tempo para repousar a cabeça dele dentro do gabinete, dentro da área burocrática, entendeu? Ele tem que ter condições financeiras também de sustentar a sua família dignamente. Com a aproximação num país que o cara está em risco 24 horas, o policial militar hoje não tem isso de vida só quando ele está de farda. O cara Com farda ou sem farda, ele é um alvo, né? Ele é um alvo. A família dele é um alvo. O que ele ganha para viver este clima de tensão, entendeu? É algo extremamente complicado. Muita E coisa. você exigir equilíbrio emocional de um policial desse para fazer uma abordagem dentro de uma comunidade onde ele está tomando rajada de AR-15... E estando praticamente despreparado, né? Até a nível de proteção mesmo, né? Deixo bem claro mais uma vez, as atrocidades cometidas pela polícia, eu não estou exatamente. Tá? Eu estou falando dos bons policiais, que são a maioria da polícia militar. Na questão política, nós estamos ouvindo um nome que é de um militar, que é o Jair Bolsonaro. Fala-se muito do apoio dos jovens dizendo que irão votar nele, votar nesse militar. Como a gente pode ver essa questão? Como o senhor vê essa questão? Eu vejo, tem algumas facetas, tá? Para ver isso aí. Primeiro, nós temos um percentual aí de 17, 20% de uma população extremamente conservadora, com pensamento de extrema direita, que é mais ou menos o que o Bolsonaro bate nas estatísticas. Nós temos uma juventude bastante desinformada, é uma juventude que diz que vai votar no Bolsonaro pelas ideias que o Bolsonaro apresenta. Só que eles são desinformados do que aconteceu no passado com ideias iguais. Hoje ele diz que eu vou votar no Bolsonaro por causa disso e daquilo, aí diz que fulano é ladrão, ciclano é ladrão. Se o Bolsonaro assume e implanta suas ideias, e amanhã ele vier ter que dizer que o Bolsonaro é ladrão isso e aquilo, vai acontecer com ele o que aconteceu em 64, 65, 63, década de 70. Eles não sabem o que foi aquilo lá atrás, as ideias que o Bolsonaro vem trazendo. Então há uma desinformação muito grande de uma juventude, o que são o perigo dessas ideias, o perigo do extremismo, seja ele de direita ou de esquerda. Os extremos são perigosos. O radicalismo é perigoso. Então há uma desinformação muito grande do jovem. E há o protesto. Tá? Lamentavelmente, nós estamos vivendo uma onda de conservadorismo e de direitismo, digamos assim, não é só no Brasil não. No Chile aconteceu, no Paraguai aconteceu e aconteceu na Europa. O parlamento europeu, a maioria, é um parlamento de extrema-direita hoje. Por quê? Nós vivemos um momento onde a chamada esquerda, ou centro-esquerda, dominou esses locais e que os resultados foram desastrosos. Então eu ainda vejo o Bolsonaro como um macaco tião, um voto de protesto. Eu vi ontem uma mulher que falou que ia votar no Bolsonaro, que a família dela ia votar no Bolsonaro. E a jornalista perguntou por quê? Ela respondeu porque ele é maluco. Não, o que eu acho interessante... Deixa eu completar. Você vai votar porque ele é maluco? Falou, para dar jeito nesse hospício que o Brasil virou só um maluco. Ou seja, é o voto de protesto. Eu acho uma coisa que eu até ouvi falar, né, alguns jovens que vieram comentar até mesmo comigo sobre isso,
Não, quero porque ele tem a ideia de amanhã ou depois estar armado. A gente poder andar armado por segurança. Já ouvi isso, esse tipo de comentário. Como que isso vai fazer com que o brasileiro venha se sentir mais seguro? Se no Brasil que a gente vive, o pessoal já está sem arma, já está sem... O máximo ter na mão é uma faca, ou então mesmo sem estar armado, já é uma violência muito grande. Como? Como que isso pode ser um lado... Como podemos ver um lado bom mediante isso? Primeiro vamos esclarecer uma coisa. O brasileiro pode andar armado. O porte de arma Desde que ele com um existe. porte de arma. O porte de arma existe, desde que ele cumpra com determinados requisitos. Tá? Ele pode ir lá. Eles estão achando assim, que amanhã o brasileiro vai poder andar armado. Aí todo mundo vai correr numa loja, como nos Estados Unidos, vai comprar um fuzil e vai botar nas costas. Tá? Ele vai morrer com o próprio fuzil. Eu pude presenciar isso em algumas comunidades, eu fiquei bobo de ver isso, mas na rua mesmo, jovens, né, com um fuzil atravessado nas costas, como se fosse um militar. Achando que aquilo dá o poder. Sim. Ele não tem preparo para aquilo. O bandido, quando chega, ele chega com o elemento surpresa. O bandido, se ele vê que ele perdeu o elemento surpresa, ele normalmente recua. Se eles vêm para a sua direção, o cara vem na sua direção, seguindo numa rua, se ele percebe que você percebeu que ele está sendo seguido, você está seguindo ele, em via de regra, não é todo caso, mas em via de regra ele recua. A não ser que ele esteja num número maior, não sei o que aí. Tá? Mas um dos fatores é aquela coisa, o cara vai pula o teu muro, vai entrar na tua casa de noite. Se você acender as luzes do lado de fora, ele volta. Ele já não tenta. A não ser que ele tenha vindo encomendado para te matar, alguma coisa. Então, em via de regra, quando o bandido perde o elemento surpresa, eles voltam. O grande arma do bandido é o elemento surpresa. Aí você está com um fuzil nas costas, a pistola na cintura. O cara vai e te encosta uma arma na nuca. Você vai fazer o quê? Você vai sacar da pistola? Você vai morrer. Se você não sacar da pistola, ele vai te levar o fuzil e a pistola. Vai. E se você tentar reagir, tá arriscado tomar um tiro com sua própria pistola. Na verdade, o brasileiro quer ter uma arma na cintura, livremente, sem ter que registrar, para ameaçar o vizinho, a briga de trânsito, a discussão de futebol, para mostrar que é machão. Entendeu? O que eles querem é isso. O porte de armas no Brasil ele não foi proibido. O Estatuto de Desenvolvimento, ele fez regras mais rígidas e infligiu penalidades mais rígidas a quem descumprisse suas regras. Mas o Estatuto de Desarmamento também, ele foi fragilizado pela sua intenção de fundo. A intenção de fundo do Estatuto de Desarmamento era meramente comercial. E isso não foi divulgado. O que o Estatuto queria que não passou, que houve um plebiscito? Poderia ser vendido arma dentro do Brasil? Legalmente falando. Legalmente falando. O que eles queriam saber era isso. O plebiscito é se poderia continuar vendendo arma ou não. E o plebiscito disse que não. O que estava por trás disso? Um acordo com a Organização Mundial de Comércio, que o Brasil faz parte, ele é bem claro que o Brasil não pode, nenhum país pode exportar aquilo que é proibido da venda dentro do seu país. O Brasil é o maior exportador de arma leve do mundo, segundo os Estados Unidos. Essa é de espantar, né? Se proíbem o comércio de armas dentro do Brasil, a venda de armas no Brasil, o Brasil não mais poderia exportar armas. Nós somos o maior exportador de armas leves. Os Estados Unidos é de arma média e pesada. Arma leve. É o Brasil. É um caso muito sério, né? Bom, doutor Ayrton, para a gente finalizar, então voltando lá na questão do candidato, do pré-candidato, né? Ele teria, como ele é militar, ele teria apoio dos seus amigos, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, das Forças Armadas de um modo geral? Não. Não Você teria. vê que alguns generais se manifestaram, inclusive, um chamando ele de maluco, dizendo que ele é maluco. Não é? Porque ele pede intervenção, ditadura, não sei o quê, e tem um general chamando ele de maluco. Né? Ele tem, talvez, apoio de parte dos militares, da polícia militar e de parte, porque ele também não é simpático por todos. Porque, na verdade, todo este tempo que ele está lá, ele e família, né, porque ele está lá e os filhos espalharam para tudo quanto é canto, nem pelos policiais militares ele fez nada que preste. Então, Tanto é que nunca teve uma lei aprovada na vida dele. Tem quantos anos de carreira como militar e nunca aprovou nada dentro do Congresso?
a conclusão que nós tiramos disso é que o eleitor, de um modo geral, deve pensar bem, refletir bem, né, nos futuros candidatos, né? De um modo geral, não só na presidência, como governadores, deputados e senadores, né? Com certeza. Melhor, Hoje, doutora. principalmente para presidente da República, nós temos que pensar o seguinte: nós não podemos ter ninguém radical, na minha opinião. Tá? Nem para a extrema-direita, nem para a extrema-esquerda. Nós precisamos de alguém que seja mais conciliador. Tá? Sem isso. E alguém, já que nós não vamos mudar o modelo econômico, eu já falei isso uma vez e me repito várias vezes quando fizerem. Eu levei muitos anos para entender que não é a tipologia de forma do governo que importa, e sim o modelo econômico. Não me interessa se é comunista, se é monarquista, se é o primeiro-ministro, agora está me fugindo do termo, parlamentarismo. Não importa o que seja. Se não mudarmos o modelo econômico, as desigualdades sociais vão continuar, a corrupção continua e tudo. Nós temos uma realidade, tá? Levamos centenas e centenas de anos para sair do modelo feudal, tá, de economia, para entrar no modelo capitalista, que é até muito recente. Ninguém fez uma proposta diferente, o modelo capitalista vai continuar. Então não adianta você pegar e botar um radical de esquerda querendo romper com o capitalismo. Porque você vai criar um caos social. Muito grande. Muito grande. Então você tem que ter uma pessoa ponderada, moderada, que consiga transitar dos dois lados, que consiga transitar com coerência junto a economistas, a banqueiros. Ele tem que ter uma penetração, digamos assim, né? Por exemplo, com todas as classes, eu né? gosto do Boulos. Eu gosto do Boulos, mas ele me chega dizendo que vai brigar com o banqueiro, com isso e com aquilo. Não vai. Se for, vai criar um caos. Não vai conseguir governar. Não vai conseguir governar. Eu acho um candidato até bom, um cara inteligente, mas não vai conseguir governar se vier radicalizar dessa forma. Se você vier radicalizar para uma extrema-direita, você também não vai conseguir governar. Entendeu? Então, hoje, a gente tem que procurar uma coisa mais moderada. Sabe? Os tempos são outros, né? Exatamente. Dentro de uma condição capitalista, tá? Neoliberal, que não vai ser mudado mesmo. Tá? Alguém que consiga transitar de um centro-esquerda, que consiga transitar aqui e consiga fazer alguma coisa pela população menos favorecida. Entendeu? Para ver se diminui essa violência, essa desigualdade, que os abismos sociais só aumentam no nosso país. Muita coisa mesmo. Bom, Carlos, você teria mais alguma pergunta? Só isso mesmo, Só isso mesmo. Bom, então, doutor Ayrton, gostaríamos de agradecer pela sua participação nesse nosso primeiro programa. Se Deus quiser, estaremos fazendo outros, né? O convite já está aberto. E o que você gostaria de deixar para os nossos internautas? Bom, primeiro agradecer a você, agradecer ao Carlos, né? O convite. Bom, há poucas coisas, né? Voltar somente na questão das informações falsas, tomarem cuidado com essas informações, as pessoas estão sendo criminalizadas, está sendo rastreado, então verifique a origem, vá buscar o postal segura, pesquise, para você não estar divulgando inverdades que possam prejudicar alguém e a você mesmo mais tarde. Com relação ao momento político, tem que lembrar o seguinte: o voto que você vai dar hoje vai comandar a sua vida por 4 anos, talvez 8. Ok. Bom, doutor Ayrton, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Valdir, Carlos. Até a Carlos, próxima. obrigado.